Olá pessoal, Shibata Trader do Liquid Hunter. Venho trazer para vocês aqui um tour completo da nossa plataforma. Hoje eu quero apresentar para vocês uma plataforma que eu venho construindo como uma ideia muito simples. E se o trader pudesse enxergar o mercado através de uma quantidade muito maior de informação, logicamente organizada em um único ambiente. Essa plataforma, eu vou dizer o nome para vocês, se chama Liquid Hunter, beleza? E neste vídeo eu vou fazer um tour completo para vocês. Não quero simplesmente mostrar telas bonitas, não. Quero mostrar o que existe por trás de cada módulo, qual o problema que ele procura resolver e principalmente, claro, como essas informações podem ser utilizadas para construir uma leitura estruturada do mercado que você atua. E já quero deixar uma coisa muito clara aqui, desde o início: o Liquid Hunter não é uma promessa de resultado. Com certeza, isso, se você estiver procurando, não é um Liquid Hunter, beleza? Nenhum indicador, estou falando aqui, nenhum indicador, score, inteligência artificial ou análise consegue garantir comportamento futuro do mercado, porque o mercado ele é movimentado por pessoas, né? Por seres humanos, entendeu? O objetivo aqui é outro, tá? É transformar uma quantidade enorme de informações que normalmente ficam espalhadas em gráficos, indicadores, plataformas de mercados, em grandes fontes diferentes, né, em uma experiência muito mais organizada de análise, para você ter mais visibilidade, um 360 graus do que aonde você está entrando, tá? Em outras palavras, digamos, menos ruídos de mercado e mais contexto. Beleza, pessoal? O Liquid Hunter, bem dizer, é uma plataforma que vai lhe ajudar a dar direção nisso. Legal? E vamos começar pelo painel aqui. Como vocês podem ver, estamos no dashboard, né? Legal? Dashboard aí que vocês podem estar utilizando ele em três línguas: inglês, português e espanhol. Temos aqui nesse menu superior aqui algumas informações, né? Então você pode usar o painel também na parte light, ok? Beleza? Caso você prefira, ou no modo escuro. Temos aqui também a aba de notificações, onde você pode estar aprendendo com o sistema. Ele dá dicas de modos, dá dicas de operação. Então ele vai te ensinando com o decorrer do tempo. Aí todo dia chega uma mensagem, uma notificação, né? Para você estar aprendendo com o sistema. Temos aqui o módulo de documentação de completo de cada módulo, né? Se você clicar, você vai ver que temos diversos módulos aí totalmente esmiuçado. Legal, vamos voltar para o dashboard. Temos aqui também a opção do blog, né? Então lá tem materiais, conteúdos, beleza? Aqui temos a aba aqui de som, notificações, tá? O Hunter também, o Liquid Hunter, propriamente dito, temos aqui também uma aba de afiliados, tá? Então, para você que quer se afiliar, para você que de repente é youtuber, influencer, temos aqui uma opção aqui para afiliados que eu vou estar falando mais para frente aí, em vídeos futuros, aí como você pode estar monetizando com o Hunter. Legal? Aqui em atualizar, você pode escolher os planos que você queira estar trabalhando, beleza? Então, como podemos ver aqui, tem o Liquid Hunter Crypto, que é o módulo cripto, por $29 mês, tá? Temos aqui o Liquid Hunter Brasil, que opera diretamente contratos futuros lá da B3, mini índice, dólar, né, Bitcoin, ou até BTG Pactual lá também, né? É um módulo super completo que te dá a direção do mercado. E temos aqui o Liquid Hunter Pro, que está envolvido todos os módulos, os 21 módulos que a plataforma aí tem disponível por apenas $49 mês, beleza? E temos aqui também a plataforma Liquid Hunter Partners, né? Então, para você aí que quer ter o seu próprio Liquid Hunter aí né, no estilo white label, então temos essa opção aqui também. Tudo isso aqui eu só estou fazendo um review, tá, pessoal? Irei passar para vocês aqui um teste completo em vídeos futuros aí do que vocês podem estar utilizando, para qual módulo está escolhendo. Legal? E vou estar, lógico, esmiuçando cada módulo é, total em vídeos futuros aí, beleza? Então vamos voltar aqui para o dashboard. Como podemos ver aqui, vou falar que o Liquid Hunter, a primeira coisa que você percebe nele, pensando
ele não é só apenas visualização de gráfico, tá? A proposta do Liquid Hunter é funcionar como uma central de inteligência de mercado. Legal? A plataforma reúne módulos voltados para diferentes mercados e diferentes formas de análise. Então temos aqui o módulo cripto, o módulo para B3, o módulo para Forex, mercados internacionais, fluxo, liquidez, smart money, correlação entre mercados, pessoal, isso aqui é muito top. Ele gera reportes aí, então, para quem opera, por exemplo, B3 aí nas 7 da manhã, com apenas um clique ele já te dá um review do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Legal? Análise multi-time frame, isso aqui é muito top. Tem inteligência artificial atuando em diversos módulos. Temos um módulo também de replay. Legal? Então, para o mini índice, isso aqui é incrível. Esse módulo é top, show de bola. E o mais bacana de tudo isso, você assina um módulo que vocês queiram, tá atuando em qual mercado, e ele só vai trazer para vocês aquilo que realmente interessa. Legal? Lógico, vocês têm a parte lá de fazer o upgrade, downgrade, é com vocês, beleza? Esse replay de histórico aqui, como eu disse, é muito top. E o mais bacana, pessoal, é tudo dentro de um mesmo ecossistema. O Liquid Hunter é um ecossistema onde você tem tudo disponível aí para vocês estarem utilizando de forma muito fácil, simplista. E, logicamente, né, pessoal? Para quem aí quer e vive do mercado, o mercado ele está numa forma bem simplista, né? Para você estar em fase, pessoal, como eu disse, né, tudo dentro do mesmo ecossistema. E o mais importante, porque uma das maiores dificuldades de quem acompanha o mercado é justamente essa, né? As informações ficam muito espalhadas, né? Então, você abre uma plataforma para gráfico, outra para dados, outra para acompanhar mercado internacional, outra para acompanhar cripto, outra para testar uma estratégia, outra para isso, outra para aquilo, outra para ver histórico. Já o Liquid Hunter nasceu justamente para tentar centralizar todo esse processo. Legal? Então aqui eu vou dar um review já, por exemplo, começando pelo módulo Crypto Radar, né? Então a gente vai no módulo Crypto Radar aqui, como podemos ver, ó, o CR Crypto Radar, você vai perceber que ele vai buscar aqui, ele tem um menu aqui, como podemos ver, ó, é um menu subdividido em várias abas aqui, né? Então, cada aba dessa traz uma informação muito valiosa, pessoal. Isso aqui é ouro, né? Isso aqui é ouro em pó, galera. Então, vamos começar aqui pelo Crypto Radar. Aqui temos um scanner desenvolvido para acompanhar centenas de contratos do mercado de criptomoedas. Em vez de olhar um ativo por ativo, você consegue ter uma visão 360 graus bem ampla do mercado. Tá? O objetivo aqui é identificar alterações de comportamento, mudanças de momento, concentração de fluxo, movimentações de fato relevantes, alteração de taxas de funding, né, operinters e outras informações a mais aí que ajudam a contextualizar o que está acontecendo, claro, no mercado e logicamente no ativo que de repente você queira estar operando, né? Perceba que a ideia aqui não é simplesmente dizer compre esse ativo. A ideia aqui é o seguinte, é mostrar, olhe o que está acontecendo aqui nesse ativo. Essa informação é fundamental para você que quer de fato ter o mercado a seu favor, né? Não, a gente não quer operar contra movimentos de instituições, pelo contrário, a gente quer pegar esse surf junto com essas instituições. Essa é a diferença fundamental aqui do módulo do Crypto Radar, tá? Por exemplo, em Pump Dump, né? Aqui em Pump Dump, como podemos ver aqui, ó, Pump, tá vendo aqui? Aqui temos uma aba Pump, né? E aqui também temos uma aba Dump, como podemos ver aqui, tá vendo, ó? Então ele traz alguns ativos aí, ó. Traz várias informações pertinentes a alguns ativos, né? Então, dentro do Crypto Radar temos também os menus Pump e Dump, como eu acabei de falar, que aqui trabalhamos com condições específicas de mercado
relacionadas a short squeeze, a fund, preço, a pressão compradora ou vendedora. O sistema procura combinações, né, de informações que merecem muita atenção antes de você estar fazendo a operação em algum ativo. E isso é muito importante e diferente, logicamente, né, de simplesmente olhar pela vela subindo no gráfico, porque quando você olha apenas para o preço, você está olhando o resultado. Aqui a proposta é investigar o contexto do que está acontecendo, o que está por trás daquele movimento. Não significa que o movimento obrigatoriamente continuará. Significa que determinadas condições do mercado estão concentradas naquele momento. E essa informação, pessoal, passa a fazer parte da análise com certeza. Beleza? Então, por exemplo, na aba, perdão, Smart Money, como podemos ver aqui, ó, tá vendo? São os ativos que estão na mão das baleias, na mão dos grandes players, né? Pessoal, isso aqui vale ouro. Preste atenção, isso aqui é ouro. É ouro que tá aqui, ó, para a gente poder levar de fato para outro nível o nosso trade. Legal? Então, como podemos ver aí, ó, o Smart Money, aqui temos ativos. Quando você clica num ativo, eu não vou entrar minuciosamente como operar isso aqui, não é a ideia. A ideia aqui, logicamente, quando você clica num ativo, ele vai abrir lá o gráfico para você ver com apenas um clique o que está acontecendo naquele ativo naquele momento. Legal, pessoal? Então, a aba Smart Money, agora chegamos em umas áreas mais interessantes da plataforma aqui, que ele traqueia, logicamente, os ativos que estão em mão dos grandes players e baleias. Né? Aqui a proposta é acompanhar movimentações de grandes carteiras e fluxos relevantes no mercado cripto. Porque preço é apenas uma parte da história. O fluxo importa, a liquidez importa, né? O posicionamento importa. E quando diferentes informações começam a aparecer simultaneamente, pessoal, você consegue construir uma leitura muito completa do que está pegando ali naquele ativo, né? O objetivo não é tentar adivinhar o próximo candle, pelo amor de Deus. É entender onde existe concentração de capital e como esse comportamento está mudando, beleza? Legal? E agora nós vamos para um multi-time frame, né? O multi-time frame é top, é show de bola também, né? Então, no multi-time frame trend, né? Como podemos ver aqui, ó, multi-time frame pro. O que faz esse módulo aí, pessoal? Esse módulo é bem bacana. Você escolhe um ativo, ele plota ali o gráfico em 4 posições ali, né? Então, como podemos ver ali, ele vai plotar, perdão, em 3 posições. Ele plota no gráfico de 4 horas, no de 1 e no de 15, né? Então, quando você clica num ativo, ele vai lá e plota, né? E aqui ele fica fazendo o rastreio do ativo. Perceba que ele dá uma informação para você não operar contra a tendência, né? Como você pode perceber aqui. Então, ele vê que esse ativo aqui, quando as médias estão para cima, ele dá um fluxo mais direcional para cima, né? Quando ele está com as médias plotadas para baixo, ele dá direcionamento somente de fluxo baixista. Né? Então você daqui já faz um filtro para você não operar contra a tendência. Legal? Isso aqui é super bacana, pessoal. Só essa estratégia aqui já vale a assinatura com certeza. Legal? O Liquid Hunter, posso afirmar para vocês que é uma plataforma completíssima que vai fazer total diferença para você que de fato vive e quer viver de mercado e quer ser um trade profissional. Beleza? Esse módulo aqui, ele foi criado para resolver um problema extremamente comum. Olhar uma entrada isoladamente e ignorar o contexto maior, o macro. Né? Então, o contexto maior de um ativo é ele que manda, né? Não adianta você, de repente, querer operar lá nos 5, 15 minutos e não contra a tendência do gráfico maior. Você vai tomar na cabeça, né? Beleza? Então, por exemplo, temos aqui o gráfico de 4 horas, 1 hora e de 15 minutos. A ideia é observar a relação entre contexto, tendência e estrutura. Porque uma movimentação dentro do 15 minutos pode parecer completamente diferente quando você observar o gráfico de 1 hora.
E pode parecer também ainda mais diferente quando você coloca em um movimento dentro do candle lá de 4 horas, né. O score do Hunter entra justamente como uma grande forma de organizar essas informações em uma leitura consolidada. E aqui faço questão de reforçar, um score não significa que o preço vai subir ou cair, esquece isso. Ele representa uma composição de condições analisadas pelo sistema. É uma ferramenta de leitura, não uma promessa de direção, né? Como eu disse lá no começo lá do vídeo, aqui não é para passar sinais, não é nada disso, é para você ter um contexto, contextualizar o mercado que você está entrando para fazer a operação, beleza? O ativo que você está entrando para fazer a operação. Legal? Beleza? Então agora nós vamos entrar ali no caçador de reversão, né? Isso aqui é um módulo incrível também, pessoal, tá? Esse módulozinho aqui, ó, caçador de reversão. Como podemos clicar nele, ele traz ali já alguns ativos, né? Tá? O que que esse módulo faz? Ele trabalha com confluências. A ideia é procurar situações nas quais diferentes sinais de comportamento aqui aparecem simultaneamente. Por exemplo, condições relacionadas a um short squeeze, exaustão de fluxo. Quando essas informações juntas temos uma região que merece investigação. Novamente, não significa que o mercado obrigatoriamente irá reverter. Não é isso, pessoal. Significa que existe uma concentração de condições compatíveis com aquela possível mudança de comportamento. E é isso que o Liquid Hunter mostra, tá? E é exatamente esse tipo de contexto que queremos tornar mais visível, porque aqui que mora o plus, aqui que mora o how much, né, pessoal? Ah, então esse módulo é bacana demais, tá? Então temos também o multi-asset aí, né? Que é, já em um outro módulo, né? Então vou apresentar aqui um outro módulo para vocês, que é o multi-asset aí, né? O que que faz esse módulo? Ele trabalha com diferentes mercados, né? Bitcoin, Ibovespa, S&P 500, Nasdaq, ouro, petróleo. Vamos voltar aqui no dashboard. Legal? Vamos no dashboard multi-asset aí. Então a inteligência artificial fica analisando esses ativos aí em tempo real lá do Ibovespa, né? Legal, pessoal? Então é Bitcoin, é o Ibov do Ibovespa, S&P 500, Nasdaq, ouro, petróleo, mini dólar e outros ativos, né? A proposta aqui é utilizar um histórico de mercado para encontrar situações semelhantes e apresentar um comportamento observado nesses períodos. Isso aqui permite fazer uma pergunta muito interessante, do que simplesmente vai subir ou vai cair, né? A pergunta passa a ser: quando o mercado apresentou características semelhantes no passado, o que que aconteceu? Essa é uma enorme, mas enorme diferença. Por quê? Porque estamos falando de contexto histórico e de distribuição de cenários. Nada de certeza, ok, pessoal? Nada de certeza. Então, nesse modo, ele traz aqui muitas informações referente ao mercado do Ibovespa, do S&P, né? Legal, do Nasdaq, né? Do ouro, do mini dólar, do Bitcoin. E o mais bacana de tudo isso, pessoal, que a gente pode exportar essas análises aqui de forma bem plausível, né? Então, imagine que você todo dia de manhã queira estar olhando o que está acontecendo no Ibovespa. Você vem aqui, clica nesse botãozinho amarelinho aqui, ele vai gerar um reporte para você bem simplista, bem rápido, com todas as informações. Então, aqui ele fala do EWZ, onde está envolvido todos as ações do Brasil aqui, né? O ETF lá na Bolsa de Nova York, que nesse momento está em queda, ela representando menos 2% de todo o nosso contexto macro aqui no Brasil. Fala do VIX também, né, que são os papéis americanos, né, do governo também está em queda. Isso é bom, isso aqui ele reflete aqui positivamente para o nosso mercado, né? O dólar, que é o DXY, está no 0 a 0. Então aqui ele dá uns replays, inclusive, dos pregões, né? Então ele compara com 1.000 pregões anteriores, tá ok? 1.000 pregões anteriores, né? E ele vai dando uma análise de quando esses
esse movimento aconteceu em pregões anteriores. Qual que foi a assertividade? No dia 16/7, de 2026, no dia 5/8, no dia 6/8. Nessas datas, houve pregões de dias similares ao que está acontecendo hoje. Qual que foi a evolutiva desse pregão? O que que aconteceu? Ele se tornou igual? Como é que foi esse movimento, né? Porque isso daí te ajuda a dar tomar tomadas de decisões muito mais assertivas, né? Então esse módulo aqui, pessoal, é sensacional, incrivelmente bacana, né? Então, se você for lá no Ibovespa nesse exato momento lá, o Criver, né, o score, igual tá aqui, 38 de 100, possivelmente ele está num fluxo baixista, né? Como podemos ver aqui, ó. O score de 38, a convicção é baixa, apesar de 38 de 100, né? A taxa de assertividade está em 53%, só que o fluxo direcional tá baixista. Perdão. Beleza, pessoal? Então, digamos o seguinte, o Liquid Hunter, ele tem muitos módulos aqui que vai ajudar vocês em diferentes mercados, tá? Basta, logicamente, vocês escolher o plano desejado ou escolher o modo Pro que já está incluso, How incluso em todos os módulos aí. São 21 módulos que está incluso para você estar utilizando. Legal? Nesse módulo aqui, inclusive, nós estamos fazendo um- uma perspectiva de um botão de análise rápida. Ao clicar nesse botão, perceba que ele traz ali o que está acontecendo nesse exato momento. Então, o fluxo está baixista para o Ibovespa, o fluxo para o S&P 500 está altista, o Nasdaq, o fluxo, ele está altista, o ouro está neutro nesse momento, então com apenas um clique, pessoal. Olha que incrível isso, né? Então, a partir disso aqui dá para vocês tirar muito proveito de forma rápida, né, de forma decisiva aí para você que quer viver do mercado. Legal? Então, esse módulo aqui é um dos módulos sensacional que o Liquid Hunter tem para ajudar vocês aí que operam no mercado internacional, B3, mini índice, dólar. Então, o Liquid Hunter vai servir com certeza para vocês, tá ok? Vamos para o modo replay, né? O que que é esse módulo replay? Agora vindo um dos módulos que eu mais gosto, pode ter certeza. Eu considero que ele é extremamente importante para quem quer estudar mercado. O replay, aí, aqui você consegue voltar para sessões históricas e construir um ambiente de mercado. Tá? Vamos nele aqui. Então, vou lá no dashboard, legal? Eu vou aqui embaixo, aqui, em replay, como podemos ver aqui, tá? Legal? Ele vai trazer aqui uma análise completa do mercado e ele está falando aqui o que a gente tem de noção de todos os mercados. E ele responde 4 perguntas incríveis e fundamentais aqui que a gente precisa ter em mente aqui para poder fazer nossa análise de mercado no dia. Legal? Beleza? Pessoal, atente a esse módulo que ele é incrível para vocês que operam aí no mercado da B3 aí, é incrível. Que ele consegue fazer aqui? Voltar para sessões históricas e reconstruir o mercado, um ambiente de mercado que já passou. Observe o que estava acontecendo para tomar decisões e depois comparar essas decisões com o que efetivamente aconteceu, né? Isso muda completamente a maneira de estudar estratégias. Porque em vez de simplesmente você olhar o gráfico antigo, sabendo o resultado final, você consegue reconstruir o processo. É praticamente transformar, né, um histórico em um laboratório. E isso permite que esse módulo aqui ajude nós com isso aqui. Errar no ambiente de estudo? Pode, claro, com certeza. É para isso que tem esse módulo aqui. Errar no ambiente de estudo antes de tomar decisões no ambiente real. Sacou? Então ele vai te responder aqui 4 perguntas. O que a IA aqui está falando do mercado nesse exato momento? Né? Então ela está falando aqui, ó. Você não tem que fazer nada nesse momento, aguarde, né? Qual a probabilidade dessa estatística aqui? São 33%, baseado, sabe o quê? Em 3.000 pregões que ela fez análise de comparativa e quantitativa. Ela trouxe que é para você, informação que é para você aguardar nesse momento, não operar nesse momento, pessoal.
Por que que a IA chegou nessa conclusão? Qual que foi o fator decisivo que ela chegou nessa conclusão aí? O fator decisivo são notícias, né? Notícias que foram os principais fatores que mais pesaram para ela chegar nesse contexto. 5% são de notícias, os principais aqui, como podemos ver aqui, ó. E o fluxo institucional está negativo em 3%, e como eu disse lá, o EWZ, que são um indicador lá que compara nossas ações lá na Bolsa de Nova York, está em queda em 2%, pessoal. Está aqui. Ele fez análise aqui incrível, com apenas um clique, né? E qual o risco dessa conclusão estar errada? Olha que legal, isso aqui não ele fala também qual que é o risco que a gente pode estar errado aqui, porque o mercado ele é dinâmico, como eu falei, são pessoas. Pode entrar uma notícia que esse reporte aqui mudar em um minuto, em um segundo. Então a confiança dele aqui em 72%, né? O risco, né? Tá? Ele classifica esse risco aí como baixo, né? Ele tem uma amostra bem suficiente para análise dessa estatística. Como podemos ver aqui, ó, são 1.000 pregões que ele fez análise em uma base de mais de 3.000 pregões, né? Como podemos ver aqui embaixo, que ele está analisando. Beleza, pessoal? Então, isso aqui vale mais do que dinheiro. Isso é incrível, pessoal. O Liquid Hunter é um sistema, um ecossistema que eu possa dizer incrível para você trade profissional, já experiente, ou para você que está começando agora no mercado financeiro, né, de renda variável, né? Vem para o Liquid Hunter que vocês vão ter em mãos uma ferramenta incrível. Legal? Então vamos seguir aqui o bonde aqui, né? Legal? Então esse é o Replay EA, né, que ele te dá essa visão. Temos também aqui o Championship EA, né? Que ele faz? Aqui temos esse modo que ele consolida uma série de informações global, né? Vamos lá nele. Tá vendo aqui Championship, como podemos ver. Legal. Então, temos aqui esse módulo. Estamos sabendo também que vai ter uma Copa BTG aí, estamos preparando algo aí para a galera aí que vai participar aí. Isso aqui vai ficar top, show de bola. Não vou dar spoiler ainda, mas vai ficar show de bola, tá? Então vamos falar aí do Championship EA, né? Aqui temos um módulo que ele consolida uma série de informações global, né? O VIX, o DXY, o Nasdaq, o EWZ, o Bitcoin, ouro, petróleo, minério de ferro, entre outros componentes. A ideia aqui é transformar uma quantidade grande de variáveis em uma única visão consolidada de ambiente. Novamente, vou deixar aqui. Não estamos dizendo que um número prevê o próximo movimento, não é nada disso, pessoal. Estamos dizendo que ele ajuda a representar a confluência das condições que estão presentes naquele momento, né? E logicamente, de uma forma organizada, que ele pega toda aquela complexividade e organiza, que ele traz um reporte muito bonito, muito top, em apenas um clique. Você tem visão do mercado com apenas um clique, né? E ele fala para você qual que é a decisão aqui. Você deve aguardar agora. Você não tem que fazer nenhum tipo de ação agora. Pelo contrário, ele está falando que aguarde. Aguardar também é operar, tá, pessoal? Apesar da a convicção dele tá verdona aqui, tá dizendo aqui que o fluxo é, é comprador, nesse caso aqui, o viés, logicamente ele está dizendo isso aqui porque o mercado deve com certeza estar no fundo do poço. Então, o ativo que nós estamos falando aqui nesse caso, vamos dizer que ele está operando o mini índice aqui. Se você olhar o mini índice agora, com certeza ele deve estar no fundo e ele está fazendo essa convicção, esse movimento aqui com esse reporte para vocês aguardar ainda, inclusive para ele dar de repente um budget. Esse relatório pode virar para cima para vocês de repente estar tomando uma decisão. Legal, pessoal. O que ele faz aqui na Entrapa 3? Traz todas as confluências. Fala se o Nasdaq está alinhado, se o EWZ, que é o que representa as ações do Brasil, está alinhada. Nesse caso não está, tá vendo? Isso tudo é confluência.
se o fluxo vendedor ou comprador está presente, se as treasuries, né, estão presentes, nesse caso sim. Então, quando isso está alinhado aqui, pessoal, a tomada de decisão é muito bacana, é muito mais fácil, muito mais simplista. Não é que ele te dá aqui uma situação de compra ou de venda, que ele fala que o fluxo está altista, o fluxo está baixista, que você já vai entrar de cabeça, não, pessoal. Você tem que ter só um pingo de noção também como é que está o mercado. Onde está o preço? Ele está no topo, ele está no fundo, ele está no meio do range, onde que ele está? Para você tomar uma decisão na hora que esse reporte aqui te falar para você qual que é o fundamento que está acontecendo ali, né? Então, isso aqui, para quem opera B3, dólar, mini índice, isso aqui, as pessoas que fazem esse tipo de operação sabem do que eu estou falando. Isso aqui é ouro, isso é ouro em pó. Só esse relatório aqui vale muito mais do que qualquer ferramenta aí que vocês tenham que pagam com certeza aí centenas de dólares aí, beleza? Então, aqui ele dá um score de confluência institucional, né? Ele fala o alinhamento, como é que está o mercado naquele momento, né? Na etapa 5 aqui também ele traz os cabeças dealer, quem que está segurando o mercado, quem que está empurrando o mercado. Então vamos desmiuçar aqui. Nesse exato momento aqui, bancos estão com vantagem compradora? Ele está falando que não é os bancos que estão com vantagem. O controle do fluxo está na mão de quem? Os bancos estão quem? Vendedores. Existe acumulação? Não. Liquidez está acima? Está acima. Por isso que ele falou lá em cima, ó. A liquidez, o dinheiro está lá em cima. O que, que os baleia vai fazer? Buscar liquidez aonde? Pegou a visão, pessoal? Lá em cima. Onde estão os stops, pessoal? Acima das máximas e abaixo das mínimas do dia. Onde que ele deve estar fazendo uma varredura agora nesse exato momento. O mercado está caro? Não. O risco está macro? Olha aí que legal, pessoal. Então, tudo isso aqui ele te responde com apenas um clique. Aí ele fala aqui, ele dá um. Aí ela fala para você: hoje os bancos têm vantagem vendedora, sem padrão claro de acumulação ou distribuição. O mercado internacional americano, alinhado ao Brasil, eles estão alinhados, está sem sinal de armadilha. O risco de caça stop é baixo e as condições estão normais diante do mercado, sem um risco macro detectado. Pessoal, Liquid Hunter, vem vocês para cá, tá esperando o quê? Isso aqui vai ajudar vocês de forma grandemente aí para vocês sobressaírem no mercado. Legal? Então ele dá aqui também na estratégia para que nós já estamos desenvolvendo aí para quem vai operar lá a Copa BTG lá, né? Então ele fala alta convicção, né, de boa confluência, tamanho normal, aumentando com a gestão de risco. Legal, pessoal? Isso aqui não é indicação de compra, de venda negativa, pessoal. Isso aqui é um módulo que vai ajudar vocês a operar sempre no mercado, estar vivo no mercado para não fazer nhaca, tá? Isso aqui te dá a visão de tudo. E isso aqui é muito legal, ele te dá o ranking do dia. Ele vai falar se o dia está bom, né? De 0 a 2 é péssimo dia. De 3 a 4 o mercado está perigoso. De 5 a 6 é aceitável você operar. De 7 a 8 é um bom dia para operar. E de 9 a 10 é atacar, pessoal. Entrar com alavancado. Basicamente é isso. Tá, pessoal? Então, isso é muito top, é muito bacana. Vamos voltar aqui, vamos seguir com o que nós temos para apresentar aqui mais aqui. Então, esse módulo aí, o módulo de Championship EA, né? Ele te fala do VIX, DXY, Nasdaq, WZ, Bitcoin, ouro, petróleo, minério de ferro, entre outros componentes aí que compõem aí o nosso mercado nacional brasileiro aí, né? E novamente, não estamos dizendo que aqui prevê o movimento, pelo amor de Deus, hein? Não é nada disso. Que fique claro, o nosso disclaimer aqui não é para dar sinal. Faça a própria análise de vocês. Aqui, os nossos reportes, aqui, os nossos relatórios indicam para você o que está acontecendo no mercado de forma simplista, para vocês tomarem a decisão de vocês. Compete a vocês apertar o botão, não compete ao sistema. Aliás, o Liquid Hunter, ele não é uma plataforma para você ficar fazendo trade, executar trade automaticamente. Não é nada disso. Pelo contrário, ele te dá informações e quem aperta o botão na plataforma de vocês é vocês, ok? Responsabilidade, né? Responsabilidade, acho que é o nome mais importante aqui da plataforma, legal?
Vamos agora para o módulo GMPI, né? Agora quero te mostrar um dos indicadores proprietários da plataforma que é top, é show de bola. É o GMPI, né? É o Global Momento Epice. Ele faz uma psicanálise aí de como está o mercado em forma de apenas um clique. Clicou, ele vai te dar análise, faz uma psicanálise do que está acontecendo no mercado, né? Porque, como eu disse, o mercado ele é movimentado por pessoas, né? Emoção, entende, pessoal? Então, esse esse módulo é top, é show de bola, quero mostrar ele para vocês. Deixa eu ver ele aqui, GMPI, né? Como tem muito módulos aqui, estou me perdendo um pouco aqui, mas ele está bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Cliquei. Abriu. O que faz esse módulo? Pessoal, aqui em cima podemos apresentar em inglês, caso você esteja aí mais familiarizado com inglês, português ou na língua espanhol, tá? O Liquid Hunter ele está a princípio em três línguas. Está sendo expansível para outras línguas, tá? De acordo que estão entrando mais pessoas, mais assinantes, ele está sendo formatado para outras línguas aí. Então, seguindo aqui, vamos fazer uma análise do que é esse módulo, né? Ele foi desenvolvido internamente para acompanhar mudanças de momento e posicionamento de mercado. Aqui você começa a perceber uma das principais características do Liquid Hunter. Nós não queremos simplesmente reproduzir indicadores tradicionais, pelo contrário, queremos criar ferramentas próprias para vocês responder perguntas específicas. Onde o momento está mudando? Como o posicionamento está se comportando? Existe alteração relevante no ambiente? Essas são as perguntas que esse módulo aqui pode te responder de forma bem simplista, tá? E é muito completo esse módulo, pessoal. Como vocês podem ver, ele tem um relatório aqui para vocês exportarem. Isso aqui é top. De repente você tem uma equipe aí e você quer passar o relatório para todos ficar alinhado aí na parte da manhã, ou, logicamente, se quer em tempo real, assinatura aí para a galera aí é o que vai fazer o diferencial, beleza? Então, seguindo aqui, ele vai te dar um real time aí do que está acontecendo no mercado. Já de testa aqui os mercados globais, nesse exato momento, ele está de outro, apresentam um cenário equilibrado sem direção muito clara. Os futuros americanos operam em alta, o cenário está equilibrado, não oferece uma vantagem estatística para me posicionar no mercado direcional. Esta é uma interpretação estatística, tá, pessoal? E não a previsão do mercado. Então, aqui ele te dá algumas informações pertinentes do que está acontecendo nesse exato momento, né? Tá? Ele fala do índice de estresse, ele fala dos smart money, né? Das baleias, das grandes instituições. Ele dá um mapa de calor de cada mercado, né? No japonês, no americano, no de Hong Kong, né? Fala do DXY, ele fala do VIX, né? Que são os papéis norte-americanos, mercado europeu. Então ele dá aqui para onde está indo o mercado nesse exato momento, o índice para baixo, o Bovespa para baixo, S&P e Nasdaq para cima, DAX para baixo, VIX para cima. Então ele vai te posicionando e aí a gente já vai tendo uma ideia do que está acontecendo no nosso mercado e o porquê. Compreendeu, pessoal? Ele fala da pressão de liquidez para onde que está indo, como podemos ver, né? Legal. Ele fala aqui do nome. Ah, esse módulo é incrível. Então, todo dia de manhã, quando você abriu, ou de tarde, ou de noite, ele vai te dar o evento macro do que pode estar acontecendo. Então, por exemplo, hoje teve que o Banco Central Europeu teve notícia, o CPI, índice de preços ao consumidor lá, dados de inflação foram falados, dados de estoque do petróleo impacta nas bolsas brasileiras via ações da Petrobras. China, dados econômicos chineses, aqui está muito correlacionado ao ferro, né? Então, esse mod MPI, cara, ele é incrível, ele te fala com apenas um clique, pessoal, o que você tem que se posicionar, como se posicionar, qual atitude tomar, tem tudo aqui mastigadinho para você. Seja você um trade profissional, um trade experiente, um trade começando agora, comece por aqui, isso aqui te dá uma visão muito top. Olha que legal isso aqui, as bolsas. Seção da Ásia abriu com 0,1. Seção da Europa com 0,7. O Brasil abriu em queda, 0,52.
A bolsa americana, em alta, uma leve alta de 0,37, o VIX, né, que é os papéis americanos aí com a leve alta de 1,03, né? Então, pessoal, olha o tanto de informação que a gente tem aqui para a gente tomar decisão. Legal? Então, para você que está precisando aí de conhecimento, esse módulo ele é incrível, né? Ele fala da pressão global que está atuando sobre o nosso mercado nacional aqui, sobre o nosso bolsa de valores aqui do Brasil, sobre as nossas ações brasileiras, beleza? Então ele fala da correlação com o nosso índice aqui do Brasil, beleza? Legal? Vamos dar sequência aqui, vamos para mais um módulo, vamos falar do módulo Healy. No mercado brasileiro temos o HILI, que é o Hunter Institutional Liquidity Index. Né? A proposta é identificar regiões de concentrações de liquidez institucional na B3. Olha que legal, pessoal. Isso é especialmente interessante porque o mercado não é formado apenas por compradores e vendedores individuais. Negativo. Existem participantes de diferentes tamanhos, estratégias e objetivos. E compreender, né, esse mercado onde existe concentração de liquidez ajuda a construir uma leitura mais sofisticada e estruturada possível do mercado, beleza? Então vamos lá no Healy. O Healy, pessoal, não estou indo muito a fundo a cada módulo, só estou fazendo um review, tá? Só um breve review. Se você passa um mouse em cima de cada botão daquele ali, você vai ter uma análise do que ele fala, o que faz cada módulo, beleza? Então o Healy aqui ele está falando o seguinte, ó. O nosso ambiente de IA está falando que é o seguinte, ó, o nosso score está baseado em 43 pontos de 100, então está neutro, a confiança de 66%, indica que estamos num ambiente neutro. São 10 ativos brasileiros analisados em diferentes modos estatísticos, né? Então, o nosso motor, né, de probabilidade histórica está ativo. Então, módulo 1 de gap, hoje o mercado abriu de gap, ele fala para você lhe dar uma probabilidade como que vai ser esse mercado, né? Olha, probabilidade. Isso aqui não é indicação nem de compra nem de venda, pessoal. Faça a sua própria análise. Então aqui ele começa a te explicar como é que possivelmente pode ser o mercado aquele que foi aberto no dia. Legal? Ele te dá aqui os ativos brasileiros, né? O mini índice, o Ibov, a Petrobras, Vale, o que representa dentro daquele fluxo, dentro daquele pregão, o que está acontecendo naquele pregão nesse exato momento. E aqui também você tem a opção de exportar o PDF para a sua equipe aí. Legal? Beleza? Então, esse módulo aqui ele é muito bacana. Ele fala o que cada ativo está representando naquele pregão, naquele determinado trade ali daquele dia. Beleza, pessoal? Então, voltamos aqui para o nosso dashboard. Pessoal, estou sendo muito rápido. Estou conseguindo aí sanar, de repente, a curiosidade, a dúvida. Mas é isso aí, estou apresentando de forma simplista, fazendo um tutorial aí do que é. Um tutorial não, né? Uma breve apresentação aí do que é o nosso Liquid Hunter. Vamos dar sequência aí que são 21 módulos, tá, pessoal? Agora vamos dar um módulo da B3 Brasil, né? O que faz esse módulo? Aqui temos a B3 Brasil, a plataforma que reúne dados, né? E análise da Bolsa Brasileira em um ambiente centralizado, né? Você consegue acompanhar ativos, contexto, rotação, em diferentes informações relacionadas à B3. Para quem opera a B3, isso significa não precisar abandonar todo o contexto global para analisar o mercado local, porque B3 não acontece isoladamente. Legal, pessoal? Vamos entrar lá no módulo da B3 para a gente ver do que se trata. Então, vamos aqui, B3 Brasil, a gente clicando, ele vai trazer aqui para nós a nossa bolsa, né? Vamos tirar esse. Então ele traz aqui a Bolsa de Valores do Brasil, tem um índice, um mini dólar, ações brasileiras, ele fala com os ativos aqui, ele dá um preview aqui do que está acontecendo naquele pregão. Ele está falando aqui da liquidez institucional, né? Comparado ao módulo, perdão, anterior ali, podemos ver que a confiança está em 65%, né? Desse módulo, né? Então ele fala as probabilidades também de gap,
né? Aqui tem algumas informações que não tem lá no módulo anterior que a gente acabou de ver, né? Porque ele precisa de outros dados aqui somente para esses tipos de ativo. Legal, pessoal? Então, esse módulo é somente para B3. Lá é para outro nível global lá, beleza? Legal? Então, ele fala aqui dos ativos brasileiros que estão fazendo peso para o nosso mini índice, o nosso Ibovespa está em fluxo comprador ou em fluxo vendedor. Quais são os ativos que estão pesando, né, para um lado ou para o outro. Legal, pessoal? Então, esse módulo B3 é bem bacana vocês olharem, de repente, ó, pô, tá subindo, tá caindo, pronto, o que que tá acontecendo? Aí você vem aqui, dá essa piada e fala, ah, tá, então tal fulano tá fazendo peso para fluxo comprador, tal fulano, fluxo... É exatamente isso. Legal, pessoal? Liquid Hunter, né? Se você aí quer testar, teste aí por 7 dias, vai ser um cupom aí para 7 dias ou 3 dias, né? Sempre vai ter aí, eu não sei qual o tempo que você está vendo esse vídeo, mas sempre vai ter um trial aí para você estar fazendo aí, sem compromisso nenhum, acessar o Liquid Hunter de forma sem nenhum compromisso. Sempre vai ter uma opção aí para vocês estarem testando, ou 3 dias, ou 7 dias, isso depende muito, né? Tá bom? Mas basicamente é uma ferramenta super completa. Temos aqui um módulo de afiliados também, que eu vou estar falando isso aí em módulo futuro. Eu vou dar só um preview. Então aqui vai ter o link de afiliado da pessoa, onde você divulga nos seus canais, Instagram, YouTube, para você que é influenciador, pessoal. Você ganha 30% de comissãozinha. Exatamente, nesse momento é 30%. Eu não sei daqui para frente pode ser mais, pode ser menos. Nesse momento é 30% sobre o plano escolhido. Bacana, né? Detalhe, em dólar. Isso é o mais importante, legal? Vamos dar sequência ao Liquid Hunter Brasil. Vamos ao Brasil Flow, né? O que faz esse módulo, pessoal? E aqui entra o Brasil Flow. O foco é o fluxo institucional na B3. A pergunta aqui é: aonde está acontecendo a concentração relevante do fluxo? Isso permite observar que o mercado, por uma perspectiva diferente e adequada, baseada somente em preço. O preço mostra o que aconteceu, o fluxo ajuda a investigar o comportamento por trás do movimento. Vamos lá ver isso aí, pessoal? Vamos lá ver? Vamos lá ver. Então vamos entrar aqui em. Cadê você? Flow. Aqui, ó. Aqui está o módulo Flow, né? Legal? Probabilidade do mercado 50%, então já logo fala, está neutro. O mercado, o contexto está global, está toda a confluência de 80%. Com certeza esse mercado está no fundo, porque ele já está dando aqui uma flechinha de fluxo altista, né? Probabilidade aí já para cima. Legal? Ele está falando aqui do Forex, são as moedas aí que estão correlacionadas ao real brasileiro. Então ele fala aqui, ó, o Yuan chinês diverge do real. Enquanto o peso mexicano, que também é uma moeda emergente, né, sugere saída do fluxo emergente. O DXY mostra uma força e não há divergências relevantes no cenário, por isso está neutro. Aguarde maior confluência antes de se posicionar, né? Olha que legal isso aqui, pessoal. Então, o mercado, ele se baseia também no Forex, né? Então, moedas emergentes aí como o yuan, né, chinês, tal, o peso mexicano, eles têm peso sim no real e isso daí dá força para o nosso mercado aqui reagir, tá? E ele fala as divergências aqui, ó. Quem está alinhado com a nossa moeda e por quê, né? Legal. Então, juros americanos, o 10Y lá, né? Pessoal, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro para tomada de decisão. Tem aqui também um reporte aqui que você pode exportar para essa tua equipe. Ou lógico, caso vocês queiram em tempo real, assine, faça assinatura aí, e marcha para a galera aí. Legal? Vamos dar sequência aqui no nosso dashboard. Olha aqui, ó. Olha que bacana aí, ó. Chegou o alerta econômico aí, tá vendo como é que é? Logo cedo, abriu o sistema, ele traz aqui em primeira mão aqui o alerta econômico, é o calendário, né? Então, hoje teve aí, né, o Banco Central Europeu, potenciais declarações na política lá do Banco Central Europeu, e teve também índice de preços ao consumidor, dados de inflação também, né? Olha que legal. De volatilidade é esperada aí, tá vendo no nosso mercado. Bacana, né? Então, esses horários aqui era para a gente estar esperto. Estrelinha representa a força do que pode estar refletindo no nosso
no nosso mercado, beleza? Clicou aqui, você esconde por mais 1 hora. Legal? Vamos seguir aqui. Então, o Brasil Flow, ele traz aí uma expectativa do que está acontecendo no nosso mercado, quais eh situações está refletindo diferentemente ali no nosso preço entre as moedas emergentes aí do peso mexicano, né, do yuan chinês. Então, ele traz aí fortes relacionamentos aí com o real brasileiro. Legal? Pessoal, agora vai entrar um módulo incrível, que é um módulo que você pode estar fazendo captura de qualquer tipo de plataforma que tenha gráfico. Só para você ter uma ideia, a B3 ela manda o gráfico dela lá para o TradeView. Para quem gosta de utilizar TradeView, a B3 ela pega o gráfico dela, só disponibiliza o gráfico para o TradeView depois de 20 minutos. Ou seja, você fica com um gráfico passado, né? Você não tem um indicador ali que você pode estar utilizando, e aí você fica, digamos, vendido, né? E se você quiser gráfico em tempo real da B3, você tem que fazer uma assinatura de um pacote lá pelo TradeView, e eu posso te dizer, não é nada barato. Legal? Esse nosso módulo, a gente buscou sanar essa dor aí da galera. Então você pode utilizar TradeView, MetaTrader, ToroTrade, Profit Pro. Você pode utilizar qualquer plataforma que tenha gráfico disponível para ele estar fazendo a captura desse gráfico em tempo real para você fazer algumas tomadas de decisão. Legal? Vamos entender o que é esse módulo? Então, o Chart Capture é uma função que a gente acha de extrema valia, tá? Você pode capturar o gráfico de qualquer plataforma, pode ser Toro, Profit, BTG Pactual, Profit Pro, MetaTrader, TradeView, e utilizar a análise do Liquid Hunt sobre aquele gráfico em tempo real, pessoal. Você pega Order Blocks, Fire Gaps, Liquid Swaps, Smart Money Concepts e outros muitos elementos que o gráfico vem a ser analisado. Existe uma vantagem muito prática aqui. Você não precisa necessariamente construir toda a sua operação dentro do Liquid Hunter. Não, nada disso, pessoal. Você só pode continuar utilizar essa ferramenta e trazer o gráfico para dentro da análise, somente isso, de forma bem simplista. Vamos estar vendo isso aí? Como que acontece de forma bem plausível? Então aqui, ó, em Crypto Radar, por exemplo, a gente vai aqui em captura de gráfico, né? Se a gente coloca em inglês, como eu disse, é Chart Capture, ou em português, captura de gráfico. Legal, legal. O que ele vai fazer? Ele vai trazer já uma análise de um gráfico ali pré-determinado. Aqui em Broker, eu não vou fazer uma captura agora. Por quê, pessoal? Porque a gente está gravando aqui esse vídeo, e aí ele pode trazer, dar uma travada aqui, porque ele puxa muito recurso. Já mediante já falo que ele puxa recurso, tá ok? Mas é bem simples. Clica em Walker, vem aqui, captura qualquer tela. Ele abre uma janela para você indicar onde está o gráfico. Se é num sistema, se é num software, se é numa janela do navegador. Aonde quer que seja, ele vai lá, busca o gráfico e plota aqui nesse lado, aqui no Direction Engine, toda a análise daquele ativo. Então aqui em Binance, por exemplo, vamos colocar aqui o Bitcoin. Tá vendo aqui? Bitcoin está sendo analisado nesse momento a 63.123,70, uma leve queda de 0,6, né? Então aqui ele traz tudo pertinente àquele gráfico, ele fala o que está acontecendo aqui nesse momento. Estamos aqui num fluxo forte baixista. Ele traz aqui a probabilidade de reteste no topo, probabilidade de reteste no fundo. Ele também está em várias línguas, tá ok, pessoal? Você pode, inclusive, vir mais abaixo, ver se ele detectou algum topo, se detectou fundo, se ele tem algum alerta aqui, ele vai estar enviando na tela para vocês aqui em tempo real, beleza? Aqui ele dá para vocês a tomada de decisão, logicamente, passa a sua análise, aqui na indicação nem de compra nem de venda. Então, tudo que ele capturar aqui do gráfico que vocês vêm para fazer análise, ele vai trazer nessa aba aqui. E aqui já tem vários ativos que você pode estar escolhendo, e ele vai plotar aqui no lado referente ao que está acontecendo para aquele ativo que você queira estar analisando. Então, ele vai mudando, ele traz toda a análise pertinente
ao ativo em questão. Beleza, pessoal? Como podemos ver aqui, tem vários tipos de menu que você pode tá visualizando aqui. Tem game, tem top fundo, tem o broker, que é isso que eu acabei de falar, que é o, na minha visão, o mais interessante. Caso não tenha um ativo aqui, vocês podem pesquisar algum ativo que vocês queiram estar colocando aqui no momento, se não estiver aqui na aba de pesquisa rápida aqui. Legal, pessoal? Então esse módulo, ele vem para estar sanando essa dor da galera aí, é um módulo super top. Então imagine que você quer ter uma análise mais detalhada do que está acontecendo lá no mini índice, no dólar, no Ibovespa. Você plota o gráfico aqui, ele vai falar para você, vai dar um 360 graus do que está acontecendo. Legal, pessoal? Beleza? Vamos dar sequência aqui. Então é super completo esse vídeo, esse ecossistema, tá ok? Nós vamos abrir agora aqui um modo chart, né? É um módulo muito bacana, muito legal. É o primeiro módulo aqui, como podemos ver. Vamos clicar nele. O que faz esse módulo, pessoal? Temos um módulo de ambiente de chart, né? Ele mostra candles, VWAPs, EMAs, volumes, né? Tudo isso em tempo real, fazendo análise do ativo, em suportes, em diferentes exchanges. Ele funciona como uma das bases visuais da nossa plataforma. Legal? Beleza? Então, ele traz aqui muita informação. Vamos colocar em tela cheia para a gente ter uma análise. Na tela cheia não, vamos na tela mais minimizada aqui mesmo. Aqui percebemos que temos aqui um submenu, que a gente pode escolher um ativo que de repente a gente queira estar analisando. Ele vai plotar no gráfico aqui de forma bem rápida. Ele traz aqui o viés que está, né? A confiança dessa análise, traz aqui as informações de delta, VWAP, take profit, stop loss, né? Caso vocês queiram. Então vamos pegar esse outro ativo, é o WIF USDT. Então ele começa a plotar aqui informações da narrativa do que está falando. Aqui acima também tem alguns ativos, já que são os hypados que estão na Binance, beleza? Que está tendo muito volume ali. Legal? Então esse módulo ele traz uma visão 360 aí para vocês do ativo que de repente vocês queiram estar operando. Tempo gráfico 1, 5, 15 e 1 hora, né? Então ele plota aqui o stop loss e o take profit. Isso não é sinal nem de compra nem de venda, ele traz aqui uma projeção apenas. A decisão tomada é sempre de vocês. Quem aperta o botão lá na plataforma de vocês é vocês. Ok, pessoal? Então vamos seguir aqui. Temos mais alguns módulos. E lembrando, no link da descrição vai estar aí o link para vocês estarem fazendo o cadastrozinho aí dentro da plataforma e fazendo o teste aí. Legal? Bem simples, bem rápido e bem funcional. Agora nós vamos lá para o modo FX Intel. Para quem acompanha Forex, temos o FX Intel, né? Aqui entraremos na relação entre o DXY e diferentes classes de ativos. Isso é importante porque o dólar exerce muita influência sobre diversos mercados: cripto, commodities, ações, mercados internacionais. Então, novamente, a proposta é trazer sempre contexto, pessoal. É contexto, a gente fala de contexto, tá bom? Legal? Então vamos lá. A FX Intel é esse aqui. Deixa eu voltar aqui só para mostrar uma coisa. Quando a gente passa o mouse, pessoal, em cima do botão, perceba que ele dá ali, ó, Global Inteligência, analisa 6 moedas, VIX, juros americano, para prever direção do dólar, o impacto no mini índice, do XFFI. Então ele dá ali uma métrica de menos 100 a mais 100. Beleza? Vamos entender isso na prática. O que faz esse módulo aí, pessoal? Esse módulo basicamente ele traz informações que eu passei agora. É um módulo que exerce função e influência sobre os diversos mercados, cripto, commodities, ações e mercados internacionais, beleza? Então, baseado nisso, ele fala globalmente como é que está sendo interpretado nesse momento e o que está acontecendo no nosso mercado nacional aqui. Ele dá aqui a confiança, a probabilidade e o contexto global que está influenciando o nosso mercado. Legal? Então, como podemos dizer aqui, ó, o ian chinês diverge do real, enquanto o peso mexicano sugere saída de fluxos emergentes. O DXY mostra uma força, bem dizer, e não divergências relevantes para o nosso mercado. O cenário está neutro, né? Então aguarde mais confluência para você tomar alguma decisão. Beleza? Então esse módulo ele está basicamente alinhado
ao nosso mini índice. Legal? Beleza? Vamos seguir aqui. Temos o módulo do ICG, né, que é o Índice de Correlação Global. Esse talvez seja uma das ideias mais interessantes da plataforma. Tá? Mercados que conversam entre si. Olha que bacana. O Bitcoin conversa com a liquidez global, o ouro conversa com o risco, o petróleo conversa com a inflação e a atividade, o DXY influencia em diferentes classes de ativos, não é mesmo? Então, os índices globais afetam o sentimento dos mercados. Quando essas relações mudam, isso também é informação. O ICG foi criado justamente para tomar essas decisões de relações mais visíveis. Então vamos lá no ICG. Ele está aqui. Cadê? ICG. Aqui. Está no lado direito. Lembrando, pessoal, quando vocês. Olha que bacana isso aqui. Meu Deus. Então, digamos que o ICG já está andando 100/100. Isso é incrível. Então, olhando aqui, o risco está de índice de correlação global está 100/100, isso é muito bacana, né? O mercado nesse momento está neutro. Percebamos que isso aqui indica que o mercado nosso, nível nacional, o índice B3 estava no fundo, ó, tem um contexto misto agora, aí você vê, muito bacana, em tempo real isso aí, pessoal. Está acontecendo agora, né? Então estamos trabalhando agora numa zona intermediária, né? Então ele fala qual que é a zona que está o Nasdaq, se está no fundo, no topo, né? Ou se está no meio do range, que isso aqui fica estritamente correlacionado ao nosso índice na hora que você está fazendo sua operação. Se Nasdaq está no topo, você não vai comprar índice. Se S&P 500 está no topo, você não vai comprar índice. Se está no meio do range, temos aí uma operação de risco. Se está no fundo e aqui dá uma compra, pessoal, fique atento, que é compra, né? Então vamos entender aí as dinâmicas. Isso aqui não é para você tomar nenhuma decisão, é para vocês entenderem o mercado como ele se comporta. Legal? Então aqui ele traz a correlação de diferentes ativos no mundo para vocês estarem operando índice e Ibov aqui em São Paulo, no Brasil, né? Ok? Então ele faz essa correlação aí que, cara, fica incrível, beleza? Corre lá, dá uma olhada lá no índice, vê que ele deve estar no fundo, deve estar numa região ali muito forte de segurança, de suporte, algo desse sentido, porque tá batendo isso aqui. Pegou a visão, pessoal? Sacou? Então a gente começa a ter, oh caramba, pô, nunca tinha pensado nisso. Pois é bem assim que a banda toca, né? Então, é muito correlacionado aos índices globais com o nosso índice aqui, beleza? Legal? Então, vamos seguir aqui o nosso, o nosso módulo. Vamos falar agora de topo e fundo. O topo e fundo está muito correlacionado ao ICG, né? Então, de forma bem simplista, ele vai falar o topo e fundo da onde estão os ativos aí. Detecção de topo e fundo. O S&P está onde? Ele está no meio do range? Ele está neutro, no meio do range. Ó. O Russell 2000 futuros, ele está onde? Está dando oportunidade aqui, aproximação de fundo. O Nasdaq, ele está onde? Próximo ao topo. Olha aí, pessoal. Você vai comprar o índice, sendo que o Nasdaq está no topo. Pessoal, vale se observar, está próximo do topo, fica atento. Né? Topo a gente não compra topo, a gente compra fundo, topo nunca. O VIX, qual que é a volatilidade dele? Está neutro. Dow Jones está próximo ao fundo. Olha aí, ó, oportunidade. Está no fundo. Índice do dólar, né? Então, meio do range. Se operar meio do range é risco, né? Você não sabe da cabeça do baleia lá, né? Da instituição, o que ele quer fazer, né? Então, o que ele fala aqui, ó? O topo é detecção de topo. Quando o S&P e Nasdaq estão acima de 85% do range diário, alta probabilidade de correção. O win, menos propenso a pegar um fluxo comprador, né? Faz sentido? Faz, né? Fundo, detecção de fundo. O que representa o S&P e o Nasdaq se estão no fundo? De 15% do range do diário.
A alta probabilidade de repique do mini índice fica mais propenso a fluxo comprador. Faz sentido, pessoal? Faz, né? Legal? E como de praxe, temos aqui para exportar módulo para passar para a equipe de vocês aí, ou logicamente, faça a assinatura da galera, que isso aqui vale mais do que dinheiro, pessoal. Beleza? Então, módulo de topo e fundo. Vamos dar sequência aqui ao módulo internacional. Agora vamos ampliar o horizonte, né? Temos um módulo internacional que aqui você acompanha dezenas de mercados globais. Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, Russell, FTSE, o DAX, que é o mercado alemão, né? O Nikkei e outros índices. Isso permite entender uma coisa muito importante. O mercado que você está operando faz parte de um ecossistema muito maior. E isso a gente sabe, né? Então é super importante a gente entender esse módulo aí. Vamos lá ver ele lá? Então nós estamos falando do modo internet, ou não? Clicando nele aqui, ele se abre, né? Então aqui ele te dá o que os mercados estão pensando em sentimento aqui, se eles estão com apetite ao risco. Nesse exato momento, o apetite ao risco está off, ou seja, eles não estão comprando ativos de risco. Justamente se você entrar agora, hoje, dia 13/8, às 14h15, você vai dar uma olhadinha lá no índice lá para ver se ele está hypado lá no topo ou se ele está lá no fundo. Acredito que vai estar mais perto do fundo porque o apetite ao risco estava off, agora está neutro. Você vê que é bem rápido aqui, né? A volatilidade, né? Todos os módulos têm a tecla F1. Quando você aperta, ele fala do que se trata o módulo e tem um botão aqui também do manual completo que você vai lá para o manual. Isso é importante. Então, o módulo de mercados internacionais, ele começa a te dar uma leitura de como que está o nosso mercado global aí, no mercado internacional, né? Todas as bolsas, né? Ele separa por forex, commodities, índices e ações. Legal, pessoal? Fala aí se o Hunter não é um ecossistema muito bacana que você que é profissional, trade, que vive do mercado, para você que quer vir para o mercado financeiro, você não deve ter essa ferramenta. Isso aqui é um aliado que você. A primeira coisa que você faz é abrir isso aqui todo dia de manhã. Você abre o painel, logicamente, assina o planinho lá com os 21 modos liberados, você tem visão de tudo aqui. Você vai poder fazer live, falar de tudo aqui. Legal? Você vai ter um conhecimento muito amplo, muito abrangente de como que está o mercado naquele dia aí para passar aí para os seus assinantes, né? Se você for se tornar um partner aqui do Liquid Hunter, ou se você for um afiliado, né? Indicar essa ferramenta para os assinantes de vocês, do canais de vocês, das redes sociais de vocês, vocês podem estar fazendo muita aptidão aí. O Liquid Hunter também, você está falando da área de afiliados e de partners. Vocês vão ter material aqui para fazer divulgação, vídeos, shorts, stories, vocês vão ter tudo aí. Carta de copy, vocês vão ter tudo aqui dentro para vocês estarem fazendo a assinatura de vocês. É muito simples, pessoal. Para acessar o Liquid Hunter, vocês vão entrar lá no link que vai estar na descrição. É bem simples, é e-mail, colocar uma senha, escolher o módulo, o produto que vocês vão querer estar utilizando, e é isso aí, é sair utilizando, fazer o trade de vocês da melhor forma possível, fazer o estudo de vocês, que isso aqui só tem a agregar. Legal? Seguindo, então, o módulo internacional aí, como posso dizer, aqui você acompanha dezenas de mercados globais, né? Nasdaq, S&P, Dow Jones, Russell, o DAX, Nikkei, entre muitos outros, índice, commodities, entre muitos outros. Legal? E vamos seguir aqui com o Hunter Game, né? E para fechar os módulos, temos o Hunter Game. Porque aprender mercado não precisa ser uma experiência aí tão, né, exclusivamente teórica. A ideia aqui é transformar parte desse processo em uma experiência interativa. Você aprende a observar, interpretar, comparar cenários e desenvolver leitura de mercado, né? Esse módulo vou ser bem é, adepto com vocês. Estamos ainda em fase de desenvolvimento, mas já temos alguma coisa já muito andada. Legal? Em game, quando se abre, ele traz aqui uma experiência onde ele seleciona ativos aleatoriamente
e vai dando aí para vocês uma opção de vocês clicar no botão verde para fluxo de alta e botão vermelho para fluxo de baixa, para testar se vocês aí estão de fato estudando o mercado ou não. Legal? Então ele vai fazer uma pré-análise, né? E vai pontuando vocês aí em determinados minutos aí. Legal? Como eu disse, estamos aí em fase de desenvolvimento desse módulo ainda. Legal? Mas ele vai existir. Isso para treinar a aptidão de vocês aí quanto ao sistema. Legal? Beleza? Voltando aqui. Vamos dizer o que torna o Liquid Hunter diferente. Agora que você viu diversos módulos, quero voltar para a pergunta principal. Por que criar tudo isso? Porque o problema que estamos aqui tentando resolver não é a falta de indicadores. Pelo contrário, pessoal. O mercado já possui indicadores demais, né? Concorda comigo? É muito indicador. O problema aqui é o excesso de informação sem contexto. Você pode ter dezenas de indicadores na tela e ainda assim não compreender o ambiente. Por quê? Indicador ele fala só aquilo ali, pessoal. É a limitação do preço, né? Já o nível macro, o entendimento do ambiente é o que faz você ser literalmente efetivo dentro do mercado. Imagine que você sabe que dentro da leitura que você fez das confluências de preço, volume, fluxo, liquidez, momento, correlação global, posicionamento de notícias, que o nosso mercado também vive de notícias, do históricos de confluência, de inteligência artificial, que tudo está precificado e centralizado, metrificado dentro ali, com apenas um clique. Isso te faz você pegar movimentos muito grandes, tanto de fluxo de alta como de fluxo de baixa muito grande. Isso vai fazer de vocês no mercado um vencedor. Isso é fato, porque vocês vão pegar movimentos muito grandes, de spreads muito grandes, porque vocês estão vendo ali o que o mercado está dizendo com poucos cliques, de forma rápida, de forma límpida e cristalina. Qual que é a posição que você deve tomar, em qual momento tomar, né? Logicamente não é porque ele deu uma opção ali verdona de um fluxo de alta, se o preço está no topo, atenção, você tem que esperar um pullback, um candle de reversão para de reversão não, de rompimento para alta para você pegar aquele hype, aquele dump, aquele pump. Entende, pessoal? Então, isso aqui te dá uma visão 360 do mercado que você vai estar operando. E não é sobre prever o mercado, não, tá, pessoal? Aqui está uma das coisas mais importantes que eu quero deixar bem clara neste vídeo. O Liquid Hunter não foi criado para substituir o trader. Pelo contrário, ele foi criado para aumentar a capacidade de análise do trader. Beleza? Nenhum módulo sabe o que vai acontecer, nenhum. Nenhum score garante resultado, nenhum. Nenhuma inteligência artificial elimina risco, pelo contrário. Mercado financeiro continua sendo o mercado financeiro, beleza? O mercado ele existe incerteza, ele existe volatilidade, ele existe risco. E o diferencial entre ter mais informação organizada para tomar decisões mais conscientes é o que faz o Hunter ser um único sistema que você precisa ter para você ter suas tomadas de decisões. E quando você olha para todos esses módulos juntos, você percebe que a dimensão dessa plataforma, desse ecossistema de cripto, de B3, de mercado internacional, de smart money, de fluxo, de liquidez, de IA, de replay, de correlação, de multi-time frames, de educação, é só aonde quer que ele te aponte para você se educar no mercado, para você ter gestão de risco, para você ter controle emocional, para quando uma análise está falando lá aguardar, é para aguardar, porque aguardar também é operar. Tudo isso dentro de um único ecossistema. E o nome desse ecossistema se chama Liquid Hunter, beleza?
Não ser simplesmente um indicador, não é nada disso. Não ser simplesmente um gráfico, também não é nada disso, mas construir uma plataforma, um ecossistema de inteligência institucional e, inclusive, o mais importante, de preço acessível ao trade comum, ao trade doméstico ou até para você também que é mesa proprietária, para qualquer um. Esse ecossistema é para você. Liquid Hunter. Se você opera cripto, existe uma estrutura específica para você aqui dentro do Liquid Hunter. Se você opera B3, existe módulos aqui dedicados ao mercado brasileiro. Se você operar Forex, tem uma inteligência macro aqui para ir correlacionado para você também do Forex. Se você acompanha mercados internacionais, o Liquid Hunter é para você. Existe um painel global aqui. Se você gosta de estudar estratégias, existe o Replay AI aqui para você. Se você quer analisar diferentes horizontes de tempos, existe aqui também um multi-time frame para operar criptoativos aqui top. Legal, galera? 4 horas, 1 e 15 minutos, onde você dá o apertar do botão. Se você quer entender fluxo de liquidez, existe modos específicos para isso aqui dentro. Ou seja, você não precisa necessariamente utilizar tudo. Você só precisa utilizar aquilo que você está disposto a operar, beleza? A plataforma foi construída de forma modular, justamente porque cada trade possui uma maneira diferente de analisar o mercado e de operar o mercado. E isso aqui é o que faz no nosso ecossistema do Liquid Hunter a melhor ferramenta que eu posso dizer mediante já e a única de mercado para vocês estarem utilizando aí no dia a dia de vocês, beleza? E essa é apenas uma visão geral, porque o verdadeiro potencial do Liquid Hunter aparece quando você começar a combinar os módulos. Quando você cruza fluxo de liquidez com fluxo de momento, com contexto global, com contexto de correlação, com histórico de inteligência artificial, e tudo isso com sua própria leitura de mercado faz todo sentido. É aí que a plataforma deixa de ser apenas um conjunto de ferramentas. Ela começa a funcionar como um ambiente completo, pessoal, de investigação do mercado. E esse eu posso dizer que o nosso ecossistema chamado Liquid Hunter é uma plataforma que foi criada para quem quer olhar apenas para o preço. Ele quer entender o contexto, quer investigar o fluxo, quer enxergar a liquidez, quer acompanhar o comportamento de diferentes mercados e quer transformar uma quantidade enorme de informações em uma leitura organizada de mercado. Beleza? Se você chegou até aqui, eu quero te convidar a conhecer a plataforma por dentro. Acesse o Liquid Hunter, explore os módulos e veja como a nossa tecnologia pode fazer parte do processo de análise aí do teu negócio, porque você quer trade, você está um passo à frente com o Liquid Hunter. Liquidez, fluxo, contexto e inteligência, esse é o Liquid Hunter. Opere com os olhos institucionais, com as baleias, com os smart money, com as plataformas, com os grandes players, com os bancos. Beleza, pessoal? Shibata Trader, espero que vocês tenham gostado. Liquid Hunter está aí. O link vai ficar na descrição. Faça um teste e eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí a tomar grandes decisões e ser mais e melhor trade aí do que vocês já são. Beleza? É isso aí. O Shibata Trader está aqui no que vocês precisar. Conte comigo e até o